Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar do ciclo de Rankine com superaquecimento e irreversibilidades. O objetivo é determinar os trabalhos na turbina e na bomba, considerando o processo irreversível e calcular o rendimento. Ao final da aula, o aluno deve ser capaz de desenhar o diagrama temperatura e entropia, identificar os estados termodinâmicos e marcá-los no diagrama temperatura e entropia, calcular os calores, trabalhos e o rendimento do ciclo e comparando com o ciclo sem as irreversibilidades, o ciclo de Rankine superaquecido ideal que nós fizemos em aula anterior. Os dados são os mesmos do exercício que a gente fez, que nós já fizemos, que é a pressão na caldeira de 8 MPa, pressão no condensador de 20 kPa, temperatura na saída da caldeira de 440 graus Celsius e vamos considerar as eficiências isentrópicas na turbina de 90% e na bomba de 88%. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos começar, obviamente, com a caldeira, que é a nossa fonte quente. A saída da caldeira nós vamos marcar com o estado 1. Eu desenhei aqui o diagrama temperatura-entropia, o domo do vapor. Está aqui a linha de pressão de 8 MPa, uma linha de pressão de 8 MPa. Nós sabemos que é superaquecido. Para a pressão de 8 MPa, a temperatura de saturação 295,06, a temperatura de mudança de fase 440 vai estar aqui superaquecido. Esse ponto 1 está por aqui assim. Da caldeira vai sair e vai para a turbina. E no caso agora nós estamos considerando a turbina real, que tem efeitos dissipativos envolvidos. Nós vamos definir aqui, depois da turbina, o ponto 2 isoentrópico, que seria, se o processo fosse aqui isoentrópico, seria o ponto 2S. E o ponto 2 real, que vai ser o quê? O ponto com uma entropia maior do que esse ponto 2 isoentrópico, porque nós estamos considerando as irreversibilidades. Ele vai ser aqui alguma coisa por aqui. Eu vou desenhar aqui exageradamente aqui afastado para não ficar muito perto. O ponto 2 real vai ser aqui com uma entropia maior. A entropia aumenta em função das irreversibilidades. Da turbina vai para o condensador. O condensador é a nossa fonte fria, vai rejeitar calor para a fonte fria. Nós não vamos mudar o estado na saída do condensador, vamos continuar considerando líquido saturado. Por quê? Porque é a mínima condição necessária para a entrada da bomba. Depois do condensador vem a bomba e nós precisamos que na bomba entre pelo menos líquido saturado. Nós não queremos que entre mistura na bomba. Nós poderíamos levar esse ponto 3 na saída do condensador para líquido subresfriado ou líquido comprimido? Poderíamos. Nós vamos fazer a mínima modificação possível aqui no caso, que vai ser líquido saturado. Na bomba vai aumentar a pressão. Essa linha da pressão de 8 MPa, na prática, na região de líquido comprimido, ela é muito próxima da linha de líquido saturado. Se nós pegarmos os dados e plotarmos, ela é praticamente em cima, de forma que o ponto 4 há um aumento pequeno da temperatura, mas ele é muito perto aqui, tanto o ponto 4 isoentrópico quanto o ponto 4 real. São muito próximos aqui do ponto 3 em termos gráficos. Tá certo? Geralmente, em sala de aula, o que eu faço? Eu desenho aqui esse diagrama aqui mais inclinado, exageradamente, só por questões de visualização. Não é o correto, tá certo? Esse aqui não é o correto, mas só para facilitar a visualização, a gente teria aqui o ponto 4 isoentrópico. Vou colocar o ponto 4 aqui com uma linha mais fina. O ponto 4 isoentrópico e o ponto 4 real, a entropia vai aumentar. Aqui não é correto porque a gente observa que, se fosse assim, um aumento da temperatura na bomba seria muito grande. E na prática, e nós vamos ver aqui, que vai ser um aumento muito pequeno. Eu vou deixar então de volta aqui, da forma como eu tinha feito inicialmente, que é com o ponto 4 bem próximo aqui do ponto 4 do ponto 3, tá certo? Tá aqui, ó. Aqui a gente tem aqui a linha de líquido comprimido, ela é muito próxima da linha de líquido saturado. E nós temos aqui o nosso ponto 4 e o ponto 4 isoentrópico. Eu vou colocar só o ponto 4 real aqui no diagrama.
correto? Então tá aqui, ó, o sentido da nossa taxa máxima é esse daqui, passando pela caldeira, turbina, condensador e bomba, nesse sentido. Parte do trabalho da turbina vai alimentar a bomba. Nós vamos calcular quanto a bomba consome do trabalho fornecido pela turbina. E eu peguei os dados reais da tabela, plotei o diagrama temperatura-entropia, a linha de líquido saturado, ponto crítico, linha de vapor saturado, pressão de 8 megapascal, essa curva aqui, a pressão de 20 kilopascal e os pontos marcados conforme os dados do nosso exercício. O ponto 1 aqui superaquecido, o ponto 2 isoentrópico, o ponto 2 real, o ponto 3, que seria líquido saturado, e o ponto 4, como eu disse, muito próximo do ponto 3 aqui graficamente. E a linha aqui de líquido comprimido, aquecendo aqui, ela é praticamente em cima da linha de líquido saturado, vai para o ponto aqui de líquido saturado e vai fazer o processo de mudança de fase e superaquecer. Correto? Então esse é o nosso diagrama. O nosso ciclo, obviamente, vai ser o ciclo real 1, 2, 3, 4 e volta para o 1. Então, para que a gente vai usar esse ponto 2 isoentrópico e esse ponto 4 isoentrópico? Para usar as informações das eficiências isoentrópicas e determinar as entalpias reais nas saídas tanto da turbina quanto da bomba. Correto? Uma vez que a gente fez os diagramas, os componentes e o diagrama temperatura-entropia, vamos fazer uma tabela e marcar o que a gente conhece. O que a gente conhece? O ponto 1, nós estamos marcando aqui na saída da caldeira. Essa ordem pode ser da forma como vocês quiserem. Eu comecei aqui marcando a saída da caldeira e vocês seguem a sequência. Aqui, então, na saída da caldeira é a linha de pressão de alta, a pressão de 8.000 kPa. Estou colocando aqui em kilopascal. A temperatura também foi fornecida, 440 graus Celsius. Os demais a gente vai ter que calcular. Eu já sei que ele é superaquecido, né? Posso até marcar aqui superaquecido, mas a gente pode confirmar com base nos dados da tabela que ele realmente é superaquecido. O ponto 2, o que eu sei do ponto 2S, do ponto 2 isoentrópico? E aí que na tabela nós vamos listar todos os pontos, inclusive os isoentrópicos. Eu sei que a entropia é igual à entropia do ponto 1. É o processo aqui de expansão isoentrópico na turbina, expansão isoentrópica na turbina. O ponto 2 real nós vamos ter que calcular. O ponto 3, eu sei que o título é igual a 0. Nós estamos definindo aqui o ponto 3 como título igual a 0. E a pressão é a linha de pressão de baixa. Tá certo? A pressão do ponto 3 é 20 kPa. O ponto 2, nós também sabemos a pressão, não sabemos? 20 kPa e 20 kPa também, 20 kPa, que é a linha de pressão de baixa. O ponto 4, tanto o 4 isoentrópico quanto o 4 real, eles são na linha de pressão de alta, vai voltar para 8.000 kPa, 8.000 kPa. E o que eu sei mais aqui do ponto 4? No caso do ponto 4S, 4 isoentrópico, eu sei que a entropia é igual à entropia do ponto 3, do estado 3, considerando aqui o processo de compressão isoentrópica na bomba, tá certo? Então, essas informações a gente tem. Agora a gente pode calcular o que falta na nossa tabela. Na prática, a gente precisa da coluna das entalpias, tá certo? Em alguns dados, a gente precisa da entropia para determinar a entalpia. Nós vamos aqui calcular todas as propriedades que estamos aqui na tabela para efeitos didáticos, né, de treinarmos esses cálculos. O ponto 1, eu sei o quê? Que é 8.000 kPa, temperatura de 440. Se eu for aqui na tabela, na linha de pressão de 8.000 kPa, eu sei que a temperatura de saturação 295,06. Portanto, a minha temperatura é maior, a minha temperatura do ponto 1 é maior do que a temperatura de saturação para a pressão de 8.000 kPa. Logo, eu sei que ele é vapor superaquecido e eu já tinha colocado ele lá na tabela como sendo vapor superaquecido. Vou na tabela de vapor superaquecido. Tá aqui. Na tabela de vapor superaquecido, para a pressão de 8.000 kPa, eu sei a temperatura de 440. Eu vejo que eu não tenho essa temperatura, vou ter que fazer uma interpolação, mas é uma interpolação simples. Está aqui entre a temperatura de 400 e a temperatura de 450.
para a pressão de 8 megapascal, 8.000 kPa, correto? Eu venho aqui então para a temperatura de 400, eu tenho a entalpia, cadê ela aqui? A entalpia e a entropia, estão colocadas aqui. Eu quero para a temperatura de 440, eu quero a entalpia no ponto e a entropia no ponto 1. E para temperatura de 450, eu também sei a entalpia e a entropia. Faço a interpolação simples aqui e obtenho os valores da entalpia e entropia no ponto 1. Venho e atualizo a minha tabela, a nossa tabela dos estados termodinâmicos. Vamos agora para o ponto 2, isoentrópico. Nós sabemos que o ponto 2 isentrópico, a entropia é igual à entropia do ponto 1. Eu sei a pressão, sei a entropia, posso olhar na tabela de água saturada, a gente sempre olha na tabela de água saturada, primeiro, né, na tabela de saturação do fluido que nós estamos trabalhando, para definir se nós estamos na região de mistura, líquido comprimido ou vapor superaquecido. Está aqui a pressão de 20 kPa, eu tenho a entropia de líquido saturado e de vapor saturado. Eu observo que o meu valor de 6,51666 está aqui nesse intervalo, portanto, é uma mistura. Se é uma mistura, eu vou calcular o título. Entropia do ponto menos de líquido, dividido pela entropia de vapor menos o do líquido. Aqui, ó, a gente pode também, eu peguei aqui 7,9085 menos 0,8319, mas poderia ter pego essa coluna do SLV, que é justamente a diferença entre a entropia de vapor e de líquido. Essa coluna aqui é a SLV. Se você quiser economizar tempo, pode pegar já a coluna aqui do meio. A gente acha que o título nesse ponto 2 isoentrópico de 0,8033. Com esse título, eu posso calcular o quê? Eu vou calcular a entalpia no ponto. Eu tenho a entalpia de líquido, tenho a entalpia de vapor, tenho a diferença também aqui, né, HLV, e posso calcular a entalpia no ponto 2 isoentrópico. 251,38 mais o título, 0,8033 vezes 2.358,33, que é a diferença, não é? Entre 2.609 e 251,38. 2.609,70 menos 251,38. Acho aqui, então, a entalpia no ponto 2 isoentrópico 2.145,86. Atualizo a nossa tabelinha. A temperatura. Bom, se é um processo de mudança de fase, a temperatura é a própria temperatura de saturação de 60,06 graus Celsius. Está aqui colocado. Agora vamos para o ponto 2 real. E aqui é que vem. Como que a gente calcula o ponto 2 real sabendo a eficiência isoentrópica da turbina? Da seguinte forma, vamos nos fazer a seguinte pergunta. A turbina real, ela gera mais trabalho ou menos trabalho do que a turbina ideal? Quem gera mais trabalho? A turbina ideal ou a real? Bom, a ideal não considera irreversibilidades, portanto, a turbina ideal gera mais trabalho do que a turbina real. Ou seja, a turbina real, o trabalho da turbina real é menor do que o trabalho da turbina isoentrópica. Eu vou fazer, então, o uso do rendimento. O trabalho da turbina real é o rendimento, que é um valor menor do que 1, vezes o trabalho da turbina isoentrópica. Se o rendimento for de 100%, eu teria uma turbina ideal. O trabalho seria o próprio trabalho da turbina isoentrópica. Como o rendimento é menor, eu vou ter um trabalho real menor do que o trabalho da turbina isoentrópica. O trabalho eu sei que é a variação de entalpia de saída menos entrada, real, H2 menos H1 é igual ao rendimento da turbina vezes entalpia 2 isoentrópica menos entalpia 1. Tá certo? Eu posso isolar a entalpia 2, substituir os valores e eu obtenho o valor de 2.255,7996 kJ por quilograma. Esse é o valor da entalpia 2 real. Com essa entalpia, eu posso calcular a entropia, temperatura? Posso. Como? Eu vou na pressão, eu sei a pressão que é de 20 do ponto 2 e a entalpia. Eu vou olhar na nossa tabela de saturação para essa pressão de 20 kPa, essa linha aqui,
eu tenho a entalpia de líquido, 251,38, e de vapor saturado, 2.609,70. Observo que esse ponto também está entre esses dois valores, portanto, também é uma mistura. Posso calcular o título do ponto 2 real. Fazendo o cálculo do título, obtenho um valor maior, 0,8499, do que do ponto 2 isoentrópico, que era 0,80. Aqui, então, o título aumentou. Claro, se a gente observar no gráfico, a gente está ficando mais próximo do ponto aqui de saturação, de vapor saturado. O título aumentou e com o título eu posso calcular também a entropia. Eu tenho aqui a entropia de líquido, a entropia de vapor saturado, ou se eu quisesse usar a diferença já de vapor menos líquido, também poderia usar. Acho a entropia do ponto 2 real também é maior do que a do ponto 2 isoentrópico. Se a gente observar aqui, do ponto 2 isoentrópico é igual ao do ponto 1, 6,51666. Do ponto 2 real, 6,8465. A entropia aumentou como é esperado, certo? É um processo irreversível, a entropia vai ter que aumentar. O ponto 3. Bom, o ponto 3 é simples, né? Nós definimos ele com a pressão de 20 kPa, o título é zero, portanto, temperatura de saturação, entalpia de líquido saturado e entropia de líquido saturado. Aqui no ponto 3 eu também vou pegar o volume. Por quê? Nós vamos precisar do volume aqui no ponto 3 para calcular o trabalho na bomba. Então vou pegar também o volume de líquido saturado, atualizo a nossa tabelinha e vou para o ponto 4. Primeiro, o ponto 4 isoentrópico, por quê? Eu sei que a entropia do ponto 4 isoentrópico é igual à entropia do ponto 3. Com essa entropia, eu posso verificar que esse ponto 4 ele vai ser líquido comprimido. Qual que é a pressão do ponto 4? A pressão é 8.000 kPa. Tá aqui essa linha aqui de 8.000. Eu observo que a entropia de líquido saturado é de 3,2067. E a minha entropia no ponto é de 0,8319. Portanto, a entropia é menor do que a entropia de líquido saturado. Logo, eu estou na região de líquido comprimido. O ponto 4 é líquido comprimido. E é por isso que eu vou fazer uso da informação do volume específico. Se ele é líquido comprimido, o volume ele sofre variações muito pequenas ou desprezíveis. Líquidos têm variações de volume muito pequenas, desprezíveis. Nós podemos calcular o trabalho na bomba, no caso aqui da bomba isoentrópica, como a variação da entalpia de saída menos entrada, no caso aqui a entalpia isoentrópica, mas também podemos calcular como volume vezes variação da pressão. Nesse caso aqui nós estamos fazendo o quê? O volume é constante, o volume 3, volume específico 3 e 4 é constante, justamente porque nós estamos trabalhando com líquido, e líquidos são fluidos incompressíveis, vezes a variação de pressão. Aqui é um volume de controle, se nós observarmos, vai ser a variação de entalpia, mas nós podemos aproximar a entalpia. Nós sabemos que a entalpia é a parcela da energia cinética mais a parcela da pressão vezes o volume específico. E no caso, desprezando variações de energia cinética, variações de energia potencial e variação da energia interna, que vai estar associada essencialmente à variação de energia térmica, considerando que a variação de temperatura aqui é muito pequena, desprezando a variação de energia térmica e, consequentemente, da energia interna, nós podemos aproximar, e considerando aqui o volume como constante, podemos aproximar o trabalho da bomba como V vezes a variação da pressão. Pressão da saída menos entrada. Aqui o volume 0,001017 metros cúbicos por quilo, volume específico. Pressão está em quilopascal, 8.000 quilopascal menos 20 quilopascal. Isso aqui vai dar em quilojoules por quilograma o trabalho na bomba ideal, 8,11566 quilojoules por quilograma. Agora eu posso fazer uso da outra equação que usa as entalpias para calcular a entalpia na saída do ponto 4. Na saída da bomba, né, que seria o ponto 4 isoentrópico. Acho o valor de 259,49566. Correto? Agora, posso calcular o ponto 4 real. De que forma? Antes disso, eu vou calcular os demais valores aqui. Temperatura, né? Temperatura que falta. Como que eu vou calcular? Porque a entropia eu sei que é isoentrópica e a entalpia acabei de determinar. Como que eu calculo a temperatura nesse ponto? Da seguinte forma,
nós podemos dizer o seguinte: toda propriedade de líquido comprimido pode ser aproximada pela propriedade de líquido saturado avaliado na temperatura considerada. Ou seja, eu peguei aqui a tabelinha, a tabela de saturação, esquece aqui a coluna de pressão, esquece essa coluna. Eu vou olhar na coluna de líquido saturado, o que eu sei? Eu sei a entalpia, 259,49. Eu vou olhar então aqui na entalpia de líquido saturado, vou procurar essa entalpia e vejo que ela está aqui entre 251 e 271. Entre as temperaturas de 60,06 e 64,97. Vou montar aqui essa interpolação e obtenho uma temperatura de 62,0019 graus Celsius. Ou seja, se eu tivesse aqui o valor de 62,0019 graus Celsius, a entalpia de líquido saturado seria 259,49566, que é a aproximação que nós estamos fazendo. Toda propriedade de líquido comprimido pode ser aproximada pela propriedade de líquido saturado na temperatura considerada. Correto? Aqui, a aproximação, então, observamos que a temperatura passou de 60,06 antes da bomba para 62, um aumento pequeno de temperatura, como nós já havíamos feito aqui na nossa hipótese para o cálculo do trabalho da bomba. Agora podemos, então, calcular o ponto 4 real. Como? Quem consome mais? A pergunta aqui é um pouco diferente da turbina. A turbina ela fornece trabalho, ela gera trabalho, e a bomba ela consome. Quem consome mais? A bomba real ou a bomba ideal? Bom, quem consome mais vai ser a bomba real. Ela vai gastar mais do que uma bomba ideal, que é uma bomba isoentrópica sem os efeitos das irreversibilidades. A bomba real. Ou seja, o trabalho da bomba real ele é maior do que o trabalho da bomba isoentrópica. Ou o trabalho da bomba real é o trabalho da bomba isentrópica dividido pelo rendimento da bomba. Correto? Com isso aqui a gente pode abrir em função das entalpias, entalpia real da saída menos entrada, sempre saída menos entrada, igual o trabalho da bomba, que nós já tínhamos calculado na etapa anterior, o trabalho da bomba isentrópica dividido pelo rendimento da bomba, que nós consideramos 0,88, obtemos o valor da entalpia real no ponto de 260,6023 kJ por quilograma. Vou calcular a temperatura. Eu sei também que esse ponto é líquido comprimido. Vamos observar que ele é líquido comprimido. A pressão é 8.000 e eu obtive a entalpia de 260. Correto? Bom, a entalpia de líquido é 1.316. A minha entalpia é menor do que a entalpia de líquido. Portanto, de líquido saturado. Portanto, é líquido comprimido também, como esperado, não é? O ponto 4 isentrópico é líquido comprimido, o ponto 4 real também é líquido comprimido. E a temperatura? Como que eu determino a temperatura desse ponto 4 real? Da mesma forma que nós fizemos no ponto 4 isoentrópico. Vamos aproximar pela propriedade de líquido saturado. Se eu sei a entalpia de líquido saturado, eu vou aqui nessa coluna de líquido saturado, vou buscar o valor de 260,6023. Eu vejo que está aqui, ó, nesse intervalo entre 251 e 271. Esquece a coluna da pressão, não olha aqui a pressão, vou olhar só a coluna da temperatura. Não é? Está entre 60,06 e 64,97. Posso também calcular a entropia, no caso aqui a entropia de líquido, né? Eu peguei só a tabela aqui de líquido, só até o pedacinho de líquido saturado, teria mais a coluna aqui de vapor saturado, mas nós não precisamos, né? Eu preciso aqui da entropia de líquido e de vapor saturados. Posso fazer aqui para aproximar também a entropia no ponto. Acho uma temperatura no ponto 4 de 62,27, né, graus Celsius, 26,67 graus Celsius, e a entropia de 0,85936 kJ por quilograma Kelvin. Se nós observarmos, essa temperatura de 62,27 é um pouquinho maior do que a do ponto 4 isoentrópico, e a entropia também, 0,85, é maior do que 0,83, que a gente havia determinado. Na verdade, o ponto 4 é 4S e ele é isoentrópico em relação ao ponto 3. Está aqui a nossa tabela com os estados calculados e a gente precisa agora da coluna das entalpias.
E uma coisa importante é que, para o cálculo dos calores e trabalhos, nós não vamos usar as linhas isoentrópicas, tá certo? Nós utilizamos esses pontos isoentrópicos para podermos calcular os valores reais. Agora, no cálculo dos calores e trabalhos, nós não vamos considerar essas duas linhas aqui. Tomar muito cuidado para não pegar o valor errado das entalpias. Caldeira, calor. Qual que é o calor na caldeira? Sempre entalpia de saída, que no caso aqui é entalpia 1, menos a entalpia de entrada, que é entalpia 4. Correto? Não é o ponto 4S, é a entalpia 4 real. Esse é o calor da caldeira. Qual que é o trabalho? O trabalho é 0. Na turbina, a turbina ela é adiabática e o trabalho vai ser entalpia da saída, o 2 real, menos a entalpia da entrada. Condensador não realiza trabalho e ele vai rejeitar quanto de calor? Entalpia da saída, 3, menos entalpia na entrada, que é 2 real. Sempre saída menos entrada. E na bomba também vamos desprezar as trocas de calor. E o trabalho nós já calculamos, mas sabemos que a entalpia na saída, H4, menos entalpia na entrada, H3. Esse valor a gente já tem calculado. A somatória dos calores e trabalhos tem que ser igual a 0. No caso aqui, o calor líquido e o trabalho líquido, a somatória dos dois tem que dar igual a 0, ou eles têm que ser iguais em módulo. Porque nós estamos considerando um ciclo, né? O estado final é igual ao inicial. Fazendo aqui a substituição dos valores, obtemos os calores, os trabalhos, eu faço a somatória. Na caldeira é um calor positivo, no condensador é um calor negativo, porque eu estou rejeitando esse calor para a vizinhança. Obtenho aqui um calor líquido de 980,2261. Estou calculando específico, quilojoules por quilograma. A taxa máxima é a mesma que passa por todos os componentes. Portanto, nesse caso, eu poderia multiplicar aqui pela taxa máxima, e o trabalho também específico multiplicado pela taxa máxima. Acharia a taxa máxima em quilos por segundo, encontraria esse valor aqui em quilowatts. Correto? Como é a mesma taxa máxima para todos os componentes, aqui no nosso caso, essa taxa máxima, no final das contas, não vai fazer muito efeito em termos de cálculo aqui para comparação. Quando a gente divide as taxas máximas para componentes, aí sim a gente tem que levar em conta a taxa máxima que está indo para cada um dos componentes. A gente vai ver isso daqui a pouco, numa próxima aula, com ciclo regenerativo, que aí a gente vai fazer uma divisão da taxa máxima. No momento aqui, vamos deixar aqui na forma mais simples, calculando calores e trabalhos específicos. No caso, a caldeira não realiza trabalho, a turbina, como nós estamos considerando? Primeira lei, como variação de energia. Variação da energia, vou pôr de vermelho aqui, a variação da energia é igual calor mais trabalho, ou seja, um trabalho realizado pela vizinhança no sistema aumenta a energia do sistema. Um trabalho que o meu sistema realiza na vizinhança diminui a energia do sistema, logo esse trabalho na turbina vai ser negativo. E o trabalho na bomba é um trabalho realizado pela vizinhança no sistema, aumenta a energia do meu sistema, no caso aqui o fluido de trabalho, vai ser um trabalho positivo, aqui o trabalho real, certo? Entalpia na saída menos entrada. E o trabalho líquido vai ser negativo, em módulo, o trabalho e os calores tem que ser, a somatória dos trabalhos e calores tem que ser igual. Ou a somatória de ambos tem que ser igual a 0, porque a variação de energia num ciclo é igual a 0. E obtivemos aqui que realmente bateu. Vou calcular o rendimento. O rendimento é o quê? O trabalho líquido em módulo pelo calor na caldeira, é o que eu quero pelo que eu gasto. O que eu quero aqui, quilojoules por quilograma por calor na caldeira, quilojoules por quilograma, vai cortar as unidades. Eu tenho um rendimento aí de 32,89%. E o backwork ratio, que é a razão entre o trabalho da bomba e o trabalho da turbina, bem pequeno, 0,00932 ou 0,9%. Como esperado, a bomba consome pouco em relação ao que a turbina fornece. Para essas condições, qual seria o máximo rendimento possível? Para isso, a gente precisa determinar a temperatura média da fonte quente e a temperatura média da fonte fria. E vamos fazer isso com a entropia. A variação da entropia é o calor pela temperatura média da
fonte em que está havendo a troca de calor. Ou seja, na fonte quente, temperatura média da fonte quente é o calor na caldeira pela variação de entropia na caldeira. Aqui nós estamos calculando todos específicos. Calor na caldeira nós temos aqui calculado 2.984,6457. Variação de entropia vai ser a entropia da saída da caldeira menos a entrada da caldeira, S1 menos o S4, tá certo? Está aqui calculado, a gente obtém a temperatura média da fonte quente em 527,57 kelvins. Tá? A gente tem quilojoules por quilograma o calor específico e a entropia específica, quilojoules por quilograma Kelvin, vai ficar só Kelvin aqui, a temperatura média da fonte quente. E a fonte fria, calor do condensador. Professor, eu tenho que levar em conta o sinal? Leve em conta o sinal, sim. O calor do condensador é negativo e a variação da entropia, S3 menos S2, também vai ser um valor negativo. Eu estou rejeitando o calor. Vamos ter uma variação de entropia aqui negativa. A gente obtém a temperatura média da fonte fria de 333,259 kelvins e faz uso do rendimento de Carnot, 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Essas temperaturas em Kelvin, elas já estão aqui em kelvins, eu obtenho um rendimento máximo de 0,3683 ou 36%. Observamos o quê? Que nosso rendimento deu 32% e o rendimento máximo é de 36%, né? 0,3683 contra 0,3289. E isso é esperado, afinal de contas, nós levamos em consideração nesse exercício as eficiências isoentrópicas, né? As irreversibilidades, tanto na turbina quanto na bomba. E é óbvio que o rendimento vai ter que cair, afinal de contas, nós estamos considerando as irreversibilidades nesses dois componentes. Correto? Dessa forma aqui, calculamos o ciclo de Rankine com superaquecimento e irreversibilidades. Os slides vão estar disponíveis no site. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários. E até a próxima aula.